Você acredita em Deus? O apóstolo Tiago vai dizer que até os demônios creem e estremecem. Então, acreditar em Deus não é grande coisa nesse sentido de fé, de crença, nesse sentido de percepção, intelectualidade. Os demônios creem e estremecem. O ateísmo de antes, o ateísmo em si, é simplesmente um movimento, é simplesmente pensamentos, pessoas que não acreditam na existência de Deus. Hoje há alguns ateus, e até muitos, que partem para um tipo de crença. Buscam uma anulação da crença em Deus. Buscam um conflito, um confronto com aqueles que professam acreditar em Deus. Tanto da parte dos ateus, quanto da parte daqueles que acreditam na existência de Deus, não há nenhum benefício em se conflitar. Esses que acreditam em Deus, condenar os ateus que dizem não acreditar. Não há nenhum benefício na guerra, no conflito. Mas o fato é, como acreditar de verdade em Deus? Acreditar de verdade não é sentidos, pensamentos, percepção. Hebreus 11 declara que a fé é a prova das coisas que não se vê. A fé é a certeza de receber aquilo que se espera. Essa fé é a mesma que o mesmo apóstolo vai escrever em Efésios 2:8. A fé não vem de vós, é dom de Deus, é vinda de Deus, é o sopro de Deus, é a manifestação de Deus. A verdadeira fé, todas as outras são perecíveis, são sensores, são pensamentos, são imaginações, são crenças. Há uma só fé. Mais uma vez, o mesmo apóstolo, no capítulo 4 de Efésios, declara: há uma só fé, há um só Senhor, há um só Deus, há um só corpo, há um só Espírito. E então há uma unidade provocada por esse mesmo Deus. Mas vamos pensar nisso. Você acredita em Deus através de quê? Através da sua própria percepção? Através da tradição religiosa que os seus pais passaram para você? Você acredita em Deus por você mesmo? Isso não é fé. A fé é o sopro de Deus fazendo com que o mesmo Deus seja gerado em você. Acreditar num Deus lá em cima até que é fácil, na existência de um Deus. Os demônios percebem, eles tremem. Acreditar que Deus está em você. Deus mora dentro de mim. Acreditar assim vai sendo um progresso. Deus estava lá, acredito que Ele está lá e também Ele está em mim. Ok. Agora, Deus no próximo, Deus na pessoa que está na sua frente. Encontrar Deus em outro semelhante a você. A crença em si mesmo tem lá suas grandes importâncias, tem lá seus benefícios. Mas a grande e verdadeira fé é como está escrito. Esse Deus Todo-Poderoso se tornou um homem, se humanizou e esteve entre nós. O grande mistério era esse, Deus manifestado em um ser humano. E para que isso? Para que isso se reproduzisse. Deus está no seu próximo. Que próximo? Qualquer pessoa? Um morador de rua, um afavelado, um religioso, o padre, o pastor, o bispo.
Onde Deus está? Qual é a pessoa que Deus está? No capítulo 12 de João, Pedro traz uma grande declaração. Pedro diz: para quem iremos nós, se somente da tua boca procede as palavras de vida eterna? Da boca de quem? Quem é a boca de Deus? Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? A palavra. E a palavra é o Evangelho, a palavra viva. O que aconteceu com Pedro quando ele fez essa declaração? Essa declaração tem a mesma essência daquela declaração lá de Mateus 16. Em Mateus 16 ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus declara, Jesus afirma que não foi a carne e sangue que fez Pedro compreender isso. Não foi os sensores, os pensamentos, não foi a vida terrena de Jesus Cristo, mas foi o próprio Pai Celestial quem fez Pedro saber disso. Essa fé é dom de Deus, é uma revelação direta de Deus para você. Agora, quando Pedro vê isso, em Atos 2, quem era a boca de Deus? Atos capítulo 2. De certo, continuava sendo o mesmo Jesus Cristo, só que ele trocou de pele. Ele estava vestido de uma outra pele. Jesus Cristo, o Filho de Deus, agora estava em Pedro, cumprindo a promessa. O mesmo Jesus disse: quem vos ouve, a mim me ouve. E quem me ouve a mim, ouve a meu Pai. Jesus consumou a obra para fazer morada no homem. Em Atos 2, o Espírito Santo estava se expressando agora por Pedro. Quando ele passa ali e a sombra de Pedro ressuscita aquele paralítico, não era Pedro, era o Espírito Santo em Pedro. Atos dos Apóstolos não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Apóstolos não são homens. Apóstolos quer dizer muitos enviados. Efésios 4:11. São pregadores. É o Evangelho, é o Espírito. O Espírito está encarnado em quem? É muito fácil dizer que está no corpo, no todo. Isso é verdade. Mas isso não muda nada. Isso fica sem objetividade. João 14, o Espírito estava encarnado em Jesus. E Jesus declara: o Espírito Santo que eu enviarei da parte do Pai, o mundo não pode ver, mas vocês estão vendo. O mundo não pode ver, por isso que não recebe, porque não vê. Mas vocês o tendes visto, porque ele habita convosco e estará em vós. Se você não vê o Espírito Santo encarnado, o Espírito Santo invisível, fica fácil de ver. Fica fácil amar um Deus distante. Fica fácil ter uma não objetividade, não ser objetivo. Fica fácil achar que Deus está em todos. Agora, quem é a pessoa? Quem é o homem? Quem é o seu próximo? A pessoa que Deus está agindo. Seja no falar, seja no agir. A ação principal é a fala, o ensino, a palavra viva. Claro que não é só palavras, há obras, mas a fé está acima das obras. E o que está acima da fé? A palavra, porque a palavra é que gera a fé, e a fé gera as obras. Não adianta declarar que tem obras, provar as obras negando a fé. Não adianta dizer que tem fé e também não ter obras. No entanto, a ordem é a palavra, a fé e as obras. Que obras?
Obras religiosas são facilmente personificadas, copiadas humanamente. Essencialmente, a obra é o novo homem, é o novo nascer, é a vida de Deus em você. E claro que se isso está vivendo em você, o velho Adão não tem lugar para estar vivendo. São dois homens, são duas naturezas. No entanto, não é possível você estar vivendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está morto para o pecado e vivo para Deus, ou está vivo para o pecado e morto para Deus. Mas claro que, mesmo tendo o Espírito, mesmo Cristo vivendo em você, mesmo vivendo para Deus, uma vez que você está em carne, você está predisposto, você está passível, você terá as tentações e a possibilidade de falhar, mas isso não será a regra. A regra é viver e andar em espírito. Não quero me prolongar mais, já vai mais de 11 minutos, mas você crer em Deus, você crê em Deus lá no céu, crê em Deus em você, é necessário, mas isso vai progredindo. Crê em Deus lá no céu, tudo bem. Crê em Deus em mim, tudo bem. Mas agora eu preciso ver Deus face a face. Jesus Cristo resume toda a lei num só mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. Mandamento novo eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mesmo João vai trazer uma explicação boa sobre isso na sua primeira carta, ali no capítulo 3, desenrolando o capítulo, você verá que quem é gerado de Deus ama a Deus e ama a todo aquele que dele é gerado. Esse amor representa como o corpo que obedece a central de comando, há uma harmonia no corpo. O amor quer dizer isso, uma unidade, uma ação do Espírito. Não tem nada a ver com o amor humano. O meu próximo, nesse sentido, nessa compreensão, estamos falando do corpo de Jesus Cristo, dos nascidos de novo, da Assembleia Universal dos Primogênitos. Jesus Cristo afirmou que a mãe dele e os irmãos são exatamente esses que são gerados do Espírito, que fazem a vontade de Deus. Ele não disse que é os moradores de rua ou os presos. E os apóstolos, os discípulos de Jesus, foram presos do Senhor. Então é necessário entender cada passagem bíblica. Senão vamos sair aí indo para os presídios, indo para os moradores de rua, achando que Deus está lá nos moradores de rua. De um certo modo está em todos. Não há vida fora de Cristo. O próprio mal só está vivo porque Deus também está no mal. Não fazendo o mal, mas no sentido de criação. É necessário entender. Agora, em manifestação, Deus manifestado onde? Lá na lua? Não, aqui. Se você vê, então você recebe. Se você não vê, você não recebe. O Espírito Santo está encarnado no corpo. O corpo de Jesus Cristo na igreja. E de forma objetiva existe pregadores do Espírito, como Pedro, Paulo. O Espírito Santo nunca deixou a terra. A obra está em pleno desenvolvimento. Deus pode de forma sobrenatural, falar comigo, sem voz audível ou com voz audível. Não há relevância sobre a manifestação visível. A relevância é o sentido daquela voz. É o que aquela voz me faz saber. É o que aquela voz me faz ser. Essa é a grande relevância.
Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Vivo a manifestar a Cristo. Creio em Deus, Deus encarnado, Deus nas pessoas, Deus em alguém. Essa é a obra do Senhor. Receber aquele que Ele enviou. E Ele enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo está encarnado. Jesus Cristo está nas pessoas. Aquele Jesus invisível que habita dentro de você e que está lá em cima, preenche todo o espaço e o universo. Se você o conhece, o reconhecerá em carne humana. O reconhecerá. Se eu fosse uma jumenta falando aqui, você não iria ficar preso na aparência da jumenta, mas na voz que ecoa. O Verbo é Deus. Esse é o grande segredo revelado àqueles que podem ver. Cristo é o Verbo. Se aparecesse no céu a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e dessa imagem saísse exatamente essas palavras que eu estou dizendo a você, ali seria Deus. Não aquela imagem, mas a voz. Se um morador de rua estivesse declarando o que eu estou dizendo a você, Deus estaria ali. Não o morador em si, mas aquela palavra. Se o Papa Leão, o Papa atual, estivesse dizendo isso, Deus é essa palavra, essa verdade cortante, essa certeza, essa palavra viva, não a aparência humana. Que Deus te abençoe nessa hora, no nome de Jesus. Amém.